Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Graça e paz da parte de Deus e nosso Pai que está no céu esteja em vosso coração. Meu nome é Jonatas, para quem não me conhece. Esse canal é referente às Escrituras. Meu intuito é ajudar a combater algumas mistificações ou heresias ou distorções bíblicas que alguns cometem diante de Deus nos tempos presentes que vivemos. O assunto que eu vou tratar hoje, eu peço que você pegue uma caneta. Se você quer aprender, pegue uma caneta, anote os versículos que eu vou estar citando para você reler, tá bom? Eu vou tentar ser muito direto. Não posso estender muito, tentar 6, 7 minutos de vídeo para não atrapalhar a didática aqui que nós vamos tratar aqui hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, é o tema de hoje que eu vou tratar com vocês, que é a letra mata e o espírito vivifica. O que significa isso? Vou tentar ser bem direto, tá? Perdoe se eu não conseguir explicar da melhor maneira, mas tenho fé em Deus que o Espírito Santo vai ajudar na interpretação aí nos vossos corações também. Meus irmãos, é o seguinte. A lei, quando diz aqui o texto, vamos ler o contexto aqui para entendermos melhor. O qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos lá. Aqui está falando que não pode estudar a Bíblia? Será que tá? Vamos estudar aqui para nós ver? Vamos aprofundar aqui para nós entendermos a vontade de Deus. O contexto ao qual Paulo está tratando aqui é de uma transferência ou mudança de leis, de uma convergência de leis. Paulo está ensinando aos Coríntios aqui no capítulo 3 o efeito que a lei de Moisés tinha e ocasionou e a causa que a nova lei, a lei da aliança, a lei da graça tinha e ocasionou na vida da igreja naquela época. Então, Paulo tinha muito cuidado ao falar aos Coríntios, justamente por causa de tantos problemas que tinha naquela igreja naquela época. Então aqui ele estava endossando o ministério da lei de Moisés, que ele trata como a lei da morte. Por que a lei da morte? Porque ela ocasionava morte e acusação e condenação aos homens. Por quê? Vamos entender bem resumido. Como você pode condenar alguém? Como um juiz condena alguém? Baseado em quê? Em uma lei, em uma porção de regras. Todo país tem a sua constituição. Tem país que é permitido usar alguma coisa, outros não é permitido usar aquela mesma coisa. Permitido fazer isso, outros permitido fazer aquilo, outros não é permitido fazer nenhum dos dois. Cada país tem a sua lei. A lei de Deus naquela época era a lei de Moisés. Ela tecia o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Antes da lei, o homem tinha pecado? Tinha. Lá desde Adão. Adão corrompeu a natureza santa que Deus tinha feito. Ele, por natureza de criação, né? Então ele passou a ter uma natureza caída e todos que vinham após ele também herdavam essa natureza caída, depravada, imunda, que é virada e inclinada para o pecado, tá bom? É bom vocês lerem em Romanos, todo o livro de Romanos. Leiam, estudem todo o livro de Romanos, que vocês vão entender muita coisa que é necessária e importante para o cristão, tá? Então, a partir do momento que para ser julgado, para ser tratado um assunto, precisa de uma lei, Deus viu isso e ele, como é justo, o justo dos justos, ele fez com exatidão. Criou a lei, mandando Moisés escrever nas pedras ali, né? Ele escreveu mesmo, ele mesmo com o seu dedo escreveu, o próprio Deus, as pedras ali, tecendo uma lei ao qual devia o seu povo seguir ela. Só que ele criou com o intuito não de salvar o povo, mas de condenar. Por quê? Deus é mau? Não. Deus fez a lei como o ponto de partida para a vinda de Cristo. Sabia disso? Cristo não cumpriria sua missão se não houvesse a lei. A lei é como se fosse o dedo que aponta para Cristo. Está escrito no livro de Salmo, no capítulo 14, verso 4, assim. 3 e 4. Quem entrará no seu santo templo? Quem entrará no seu santo tabernáculo? É uma pergunta que
que Davi está fazendo, referente ao céu, a habitação de Deus. Quem que é digno de entrar nesse lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. É uma ilusão a Cristo. Somente Cristo é limpo de mão, puro de coração. Limpo de mão, não comete nenhum pecado. Puro de coração, um coração 100% justo, sem defeitos, sem deturções, sem distorções, sem pecado. É o coração de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali ele está fazendo alusão de quem é digno de entrar lá. E a lei, ele é a ponte que leva o homem à perfeição e o testemunho da salvação. Só que nenhum homem é capaz de cumprir a lei de Moisés. Alguém vai cair em algum momento nessa lei e vai pecar. Então, a lei foi feita justamente para isso. Para duas coisas. Apontar para Cristo a perfeição, que ele é o único capaz de cumpri-la, e apontar para o homem a imperfeição e o seu pecado, a morte. O salário do pecado é a morte, não está escrito assim? Então, se o salário do pecado é a morte, a lei aponta que o homem tem pecado, a recompensa do seu pecado é a morte. A letra mata. Entendemos? Que a letra mata por causa que a lei foi feita para matar o homem em seus delitos. Mas só que como Deus é perfeito, ele primeiro apontou a lei, evidenciou o pecado que estava no homem através da lei de Moisés. Então depois, trazendo essa complexidão, que é fazendo a lei em Moisés, ele deu o seu segmento no seu plano, que é trazendo o seu filho para cumprir toda a lei, para que aquela lei não fosse inútil, cumpriu toda a lei, deu testemunho da lei em Cristo, a perfeição estava nele para cumprir isso, e após isso ele deu a sua vida. Vamos ler aqui em Romanos 8, o que está dizendo Paulo aos romanos referente a isso. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha lá, porque por meio de Cristo, Jesus... Vamos ler de novo que eu errei aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha lá. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, aqui ó, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Como esse pecado existiu? Como esse pecado houve e evidenciado no homem? Através da lei. Cristo veio e condenou o próprio pecado na sua vida, dando testemunho da sua santidade através da lei que Moisés fez. Olha como Deus é perfeito. Então ali Deus cumpriu a lei que ele mesmo fez, mostrou ser santo, puro e limpo de mão, tá? E nesse momento... cumprindo toda... Olha o versículo 4 aqui, para continuarmos tecendo aqui a nossa explicação. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, essa letra mata significa a lei, tá bom? Isso aqui não foi uma revelação do alto que eu recebi, não. Foi lendo as Escrituras, minuciosamente estudando, que a gente vai entender pela guia e a luz do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então, isso significa a letra mata e o Espírito vivifica. O que o Espírito vivifica? A graça deu vida, a nova aliança. Então, aqui Paulo está tratando, lembra, da convergência de uma aliança para outra, uma nova. Qual que é essa nova? É a contraposta da outra. Ela deu vida ao que estava morto. Deus veio, mostrou o pecado, enviou o seu filho, matou o seu filho, derramou toda a sua ira que tinha sobre aquela lei pela humanidade ter pecado, derramou no seu filho a sua ira, cumpriu, satisfez a sua ira, matando o seu filho no duro madeiro, e ele ressuscitou o terceiro dia para dar testemunho da sua graça e deu a todo aquele que crê nele o cumprimento e o mérito dessa lei. Então, irmãos, isso significa o Espírito vivifica. Tá bom? 9 minutos e 20 segundos de vídeo, espero que tenha te ajudado. Coloque nos comentários se você tem alguma dúvida, que eu irei postar um vídeo explicando, mediante as Escrituras, aquilo que Deus permitir de explicar, tá bom? Texto que fala desse tema, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, estuda aí. Romanos capítulo 8, fala da lei da graça, do Espírito que vivifica. 24 de Salmo fala do limpo de mão e puro de coração. Abraço, fica com Deus, Deus te abençoe e te ilumine em todos os seus caminhos.